Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela cobertura de imprensa aí das nossas atividades. Uma satisfação tê-los aqui. E o nosso objetivo é esclarecer sobre a reunião que houve hoje do Conselho do PPI, do Programa de Parceria de Investimento. Eu vou explicar alguma coisa do Programa de Parceria de Investimento para que todos os senhores possam nivelar o conhecimento acerca desse programa. Esse programa ele foi iniciado há 35 meses atrás. Um programa para atrair investimentos privados para aquelas obras de infraestrutura que são necessárias ao Brasil pela dimensão do país, mas que não existem recursos públicos para todas elas. Então, aquela concessão, ela é feita a um ente privado que investe o seu capital e tem um tempo, né, de exploração econômica dentro de determinados limites de contrato, a fim de que ele recupere o seu capital, o seu lucro normal, dentro dos padrões estabelecidos no programa. Esse programa, como eu falei, iniciou faz 35 meses, com 193 projetos. Estradas, portos, aeroportos, ferrovias, linhas de transmissão, etc. 193 no início. Até hoje foram absorvidos pelo capital privado, por empresas privadas, foram absorvidos 147 projetos. Então, 147 dos 193 já estão nas mãos da iniciativa privada. Sobraram 46, então, nesse grande portfólio de produtos, vamos dizer assim. Havia, periodicamente, a necessidade de se recompletar a lista de projetos que entram para dentro desse programa. A gente chama qualificar o projeto para colocá-lo dentro do programa de parceria de investimento. Isso é feito através de um conselho, que é esse conselho que se reuniu hoje. E foram trazidos, foram selecionados projetos no Brasil, 59 projetos que foram aprovados pelo Conselho e vão para dentro do programa. O que vai acontecer a partir de agora? As equipes técnicas, elas vão estudar cada projeto para fazer, além da parte técnica, por exemplo, de uma rodovia, de uma ferrovia, de concessão de aeroportos, etc., de linhas de transmissão, além disso, ela vai fazer a modelagem desse contrato, a modelagem de como isso vai ser colocado no leilão, em bolsa de valores, né, na disputa das empresas privadas. Nós temos 4 centros de excelências no Brasil que fazem esse trabalho técnico, que é da equipe do PPI, na Secretaria de Governo, no BNDES, na Caixa Econômica e no Ministério da Infraestrutura. São esses 4 centros de planejamento técnico que fazem esse estudo. Isso aí tem mostrado uma grande credibilidade. Esse ano já foram obtidos cerca de 7 bilhões, além daquele preço previsto, daquele preço mínimo previsto no leilão pelo estudo técnico. Isso significa o lance muito acima daquele mínimo previsto pelos entes privados. Então, hoje foram colocados para dentro do PPI
por exemplo, para vocês terem uma ideia, terminais portuários, né, para arrendamento, portos, né, rodovias. Né. Só de rodovias foram quase 14 mil quilômetros. O ministro Tarcísio é da área dele, depois vai explicar, quase 14 mil quilômetros de rodovia para fazer estudo técnico, para colocar à disposição de concessionários, né, para construção ou melhorias e exploração, etc. Aeroportos, 22 aeroportos, né, e outros empreendimentos aqui, num total também da área de Minas e Energia, itens altamente valiosos na parte de Minas e Energia, totalizando mais de 1 trilhão, cerca de 1 trilhão e 400 na área de Minas e Energia. O ministro se encontra aqui presente também. Então, eu estou fazendo essas algumas observações para que todos entendam o que é esse programa padrão de investimento. Então, nos colocamos à disposição de todos os senhores para que cada ministro, inicialmente, faça um pequeno comentário também da sua área e depois os senhores possam fazer as perguntas que tiverem. Bom, boa noite a todos. Falar um pouco da pauta da infraestrutura, né, daquilo que foi apresentado, submetido, então, à apreciação do Conselho do Programa de Parceria de Investimento e que foi aprovado. Primeiramente, nós apresentamos projetos de aeroportos, rodovias e terminais portuários. Na questão dos aeroportos, então, nós submetemos a apreciação no Conselho e houve a aprovação da 6ª rodada de concessão. Essa rodada também será feita em blocos, como foi a última rodada, né, a 5ª, que foi realizado o leilão agora em março. São 3 blocos, o Bloco Sul com 9 aeroportos, né, o aeroporto de Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Bacaxeri, Pelotas, Uruguaiana e Bagé. O Bloco Norte 1 com 7 aeroportos, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé. E o Bloco Central com 6 aeroportos, Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina, em Pernambuco e Imperatriz do Maranhão. Tratamos também da alienação da participação da Infraero nas concessões de Guarulhos, Brasília, Galeão e Confins. Então, essa alienação que ia ser estruturada antes pelo BNDES, ela vai ser estruturada pela própria Infraero. Então, a Infraero vai contratar os estudos para precificação, para valuation, e vai submeter, então, a melhor forma de fazer a venda desses ativos, né, e a submissão ao mercado. Na questão das rodovias, nós submetemos uma quantidade de ativos muito grandes, como o general Santos Cruz colocou, são 14.500 quilômetros de novas concessões que serão estruturadas. Então, temos aqui a qualificação da BR-163-230 Pará, naquele trecho de Sinop para Miritituba. Então, é um trecho que está com as obras já em andamento. A ideia nossa é terminar a pavimentação até Miritituba até o final desse ano, mas estamos já estruturando a concessão. Muito em breve nós vamos colocar consulta pública na praça. O estudo está praticamente pronto, de forma que no início do ano que vem, ao longo do ano que vem, a gente tenha o leilão de concessão. Outra rodovia importante, a BR-381 Minas, 262 Espírito Santo. Então, lá Belo Horizonte, Governador Valadares, com a perna do Espírito Santo, que vai até Viana. É uma rodovia importante, é uma rodovia que mata muita gente, tem uma quantidade muito grande de acidentes. Todas aquelas rodovias integradas do estado do Paraná, então uma quantidade, são 4.000 quilômetros de rodovias no estado do Paraná, que vão ser concedidas. Então, é a substituição daquelas concessões que estão vigindo hoje e que têm contratos que terminam em 2021. Então, nós vamos estruturar as novas concessões essas que serão feitas dessa vez pelo governo federal. Então, o convênio de delegação com o Estado ele termina em 2021, o governo federal reassume as rodovias e imediatamente concede para a iniciativa privada. Nós temos estudos de 15 trechos, em 13 estados, perfazendo 7.200 quilômetros de concessões rodoviárias, 101 Nordeste, 116, 304 Ceará, Rio Grande do Norte, 230 Paraíba, 232 Pernambuco, a 116 Bahia, Pernambuco, 235 Sergipe, a 020
Distrito Federal, a 116 Minas, a 251 Minas, a 364 Mato Grosso Rondônia, a 364 060 Mato Grosso Goiás. Mas tá no material, né? Ou não? A 452 Goiás, desculpa, gente. Aqui tem que ter tudo acelerado, senão não dá tempo de fazer essas concessões, né? Então a gente está acostumado a ser acelerando. A 282 Santa Catarina, a 158 392 Rio Grande do Sul, a 116 290 Rio Grande do Sul. E nós fizemos aqui a inclusão de rodovias no Programa Nacional de Desestatização. Observe que lá atrás, no PPI, tinham sido qualificadas rodovias que estavam em concessão, que estão em concessão até hoje, e que têm contratos também encerrando em 2021. É o caso da 040, que é a Rio Juiz de Fora, é o caso da Nova Dutra, a 116 Rio Teresópolis e a 153 Goiás Tocantins. Só que quando a gente fez os estudos de pré-viabilidade, a gente viu a possibilidade de agregar novos trechos nessas concessões existentes e a gente fez a inclusão desses trechos hoje no Plano Nacional de Desestatização. E aí, na 116 Rio-São Paulo, que é a Nova Dutra, está entrando um trecho da 101 Rio-São Paulo, que é a Rio Santos. Na 040, que é a Rio Juiz de Fora, está entrando um trecho da 495. Na 116, a Rio Teresópolis, vai ser agregado o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que é a 493, incluindo aquela duplicação do trecho Manilha-Santa Guilhermina, que atende a Comperge. E nós temos também na 153 Goiás Tocantins, que vai lá de Anápolis até Palmas, nós estamos agregando um trecho da 080 414, né? São duas rodovias de Goiás que a gente está botando na concessão para evitar fuga, né? Temos, além disso, novos leilões de arrendamentos portuários. Então, foram qualificados 2 terminais no Porto de Santos, o STS 20 para fertilizantes e sal, e o STS 14, que é o terminal de contêineres. O STS 14 é o terminal da Libra, né, que está sendo, então, estudado para uma nova licitação de concessão. E 4 terminais no Porto de Itaqui, são terminais de líquidos, né, para atender, então, a logística de combustíveis lá na região Norte e Nordeste. E, além disso, a desestatização do Porto de São Sebastião. Então, nós já tínhamos lá atrás, e estamos com os estudos em andamento para fazer a desestatização da Docas do Espírito Santo, é a primeira iniciativa de desestatização de uma companhia Docas, e estamos dando o segundo passo, que são iniciando, então, os estudos para desestatização da Docas de São Sebastião. Tivemos aqui uma novidade, que é a atividade de apoio ao licenciamento ambiental. Nós temos uma secretaria que foi criada na Presidência da República, né, na Secretaria de Governo, com essa finalidade, está lá na Secretaria Especial do PPI, que é a Secretaria de Apoio ao Licenciamento e Desapropriação. Então, aquelas obras que têm licenciamento mais complicado, nós vamos contar com o apoio da Secretaria, e essas obras, então, elas estão tendo um status de prioridade nacional para fins de auxílio ao licenciamento. E aí, neste caso, a gente está colocando nesse rol de atribuições ou de tarefas dessa Secretaria, a 319 Amazonas, a 135 Maranhão, que é o trecho que vai de Bacabeira até Miranda do Norte, o derrocamento do Pedral do Lourenço, que é um empreendimento importante para permitir que a hidrovia do Tocantins possa ser utilizada, a 242 e a 080 Mato Grosso, 2 rodovias importantes que ligam Nordeste do Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, e a 135 Bahia, Minas Gerais, um trecho ainda não pavimentado da BR-135, né, que faz uma ligação praticamente de norte a sul do Brasil, uma rodovia transversal, que a gente também enfrenta alguma dificuldade de licenciamento. Então, no final das contas, nós temos aí aeroportos, né, 22 aeroportos, 4 alienações, 14.500 quilômetros de rodovia, 6 terminais portuários, né, e mais uma desestatização de porto público. Isso aí tem investimentos que representam, ao longo do período de concessão, algo em torno de 133 bilhões de reais, né, uma capacidade de geração de emprego superior aos 100 mil empregos diretos. Então, uma pauta bastante ousada, bastante extensa, mas viável. Vários desses estudos já estão em andamento, só para dar uma ideia.
Na questão dos aeroportos, nós já abrimos, inclusive, o chamamento público para os estudos dos aeroportos. Temos 8 empresas interessadas em fazer os estudos e prover os estudos para a administração pública, e com isso a gente já começa a estruturar os próximos leilões, né? Tem alguns leilões que já estão marcados, por exemplo, a gente qualificou hoje o STS 20, nós vamos ter o leilão em agosto, já tivemos o edital publicado em abril, incluímos ele no programa, mas o edital já está em andamento. E vamos continuar, então, vamos seguir nessa linha aí de fazer leilões e fazer estruturação de projetos. Boa noite a todos. Eu serei bastante breve. Hoje o Ministério de Minas e Energia apresentou 8 empreendimentos para serem incluídos no PPI. Empreendimentos esses que são bem conhecidos de todos. São os 3 leilões de óleo e gás, 3 leilões de energia, a usina, a complementação do projeto de Angra 3 e a interligação Manaus-Boa Vista. Os leilões de óleo e gás é o leilão dos excedentes da seção onerosa, a 6ª rodada de partilha de produção e a 16ª rodada de licitação de blocos para exploração. A expectativa é que só em bônus de assinatura, ou seja, em outorgas, esses 3 leilões proporcionarão à União de 120 a 130 bilhões de reais. E os investimentos nos próximos 10 anos, ou seja, até 2027, no setor de óleo e gás, previsto investimentos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. No que diz respeito a leilões de energia, hoje foi incluído o leilão de transmissão de energia elétrica, aproximadamente 2.500 quilômetros de linhas de transmissão em 10 estados da federação, com investimento da ordem de 3,6 bilhão de reais. Também teremos 2 leilões de energia nova, o que nós chamamos de A-4, ou seja, empreendimentos que terão início de geração e operação em 2023, e o A-6, 2025. Também nós esperamos só no setor de energia investimentos de 400 bilhões até 2027. E, por fim, como eu já mencionei, a usina de Angra 3, em que nós estamos terminando agora o modelo e que nós deveremos ter, já no 2º semestre, a empresa que vai ser parceira desse empreendimento, que é da ordem de 16 bilhões de reais. E, por fim, como é conhecido, a interligação Manaus-Boa Vista, a linha de transmissão, ou o linhão, também que terá início das suas obras no 2º semestre deste ano, com investimento da ordem de 1,4 bilhão de reais. É isso que eu tinha para, de forma bastante sucinta, apresentar. Obrigado. Fazendo aqui só um balanço da reunião de hoje, eu acho que é importante a gente condensar esses números, né? Então, o PPI, hoje, foram qualificados no PPI 59 empreendimentos, mais 2 políticas de apoio a entes subnacionais e políticas de fomento. Nós, então, temos na carteira 105 empreendimentos, mais 2 políticas. Foram qualificadas, além dos processos tradicionais do PPI, de concessões e parcerias público-privadas, a nova vertente do PPI também, que foi acrescentado nessa nova gestão do presidente Jair Bolsonaro, que foram obras estratégicas, foram apoio ao licenciamento ambiental e apoio a entes subnacionais. Resumindo, durante 36 meses do programa do PPI, nós conseguimos alcançar 260 bilhões de investimentos. Hoje, no dia de hoje, a gente está incluindo 130 bilhões de investimentos previstos do Ministério de Infraestrutura, mais 1,4 trilhão de investimento
do Ministério de Minas e Energia, só no que se refere a óleo e gás, mais cerca de 30 bilhões dos outros empreendimentos do Ministério de Minas e Energia, e do MDR foram 10 bilhões de investimentos. Somando tudo, nós estamos falando de quase 1,6 trilhões de investimentos que nós estamos colocando, que isso com certeza vai gerar renda e empregos para a população do Brasil, que tanto nós precisamos. Então, muito obrigado. Se os senhores tiverem alguma pergunta, por favor. Abriremos, então, para 5 perguntas, mediante ordem de inscrição. Primeira pergunta é do jornalista Rafael Bittencourt, Valor Econômico. Olá, ministro. Gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Bento Albuquerque. Esperávamos, tinha expectativa agora que nessa reunião tivesse um avanço na questão da modelagem, pelo menos, da Eletrobras, de venda, de participação, né, do acionária do governo na empresa, né? Eu queria saber se essa, de largada, isso não acaba sendo um certo causa de desconforto para o Ministério de não poder fechar essa meta importante agora, de largada do governo agora. Queria que você pudesse me ajudar nessa questão. O Ministério ele não tem desconforto nenhum com a questão da Eletrobras. Tudo está ocorrendo no tempo certo. Como eu já havia mencionado anteriormente, nós vamos apresentar um modelo de capitalização da Eletrobras agora no próximo mês, em junho. Nós estamos terminando os estudos junto com o Ministério da Economia e também com outras organizações do governo, como a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, a própria Secretaria do PPI. Isso tudo vai ser feito no tempo certo e conforme estava planejado desde o início do governo. Só para complementar, a Eletrobras está dentro dessas 46 que já estavam qualificadas anteriormente. Próxima pergunta, jornalista Délis Ortiz, TV Globo. Boa noite. Eu queria saber quanto se vai gastar investir na preparação dessas concessões, porque tem que organizar, tem que preparar. Isso eu não entendi. E segundo, apesar do senhor ter dito sobre a Eletrobras, por que não tem mais estatais nessa lista dos 59? Ou tem e eu não entendi? Quanto a outras estatais, a gente incluiu dentro do programa, nessa reunião de hoje, a CBTU e também a Transurb. São 2 empresas estatais que a gente incluiu também. Qual que foi a outra pergunta? E sobre... Sobre os custos, claro que isso tem um custo, pegar esses 57, 59 projetos, né, e fazer todo o estudo técnico, fazer a preparação deles para que sejam colocados na Bolsa de Valores, fazer os leilões, isso aí tem um custo. Agora, esse custo, esse trabalho, ele é feito basicamente naqueles 4 polos de planejamento que eu falei, que são polos já existentes, com quadros técnicos já estabelecidos, que é o caso do quadro técnico do PPI, né, dentro da Segov, que o Adalberto é o chefe, o quadro dentro do BNDES, da Caixa Econômica e do Ministério da Infraestrutura. São polos com técnicos já, quadro de servidores já perfeitamente estabelecidos. As despesas são ou de alguma consultoria ou de alguma viagem para reconhecimento no local, né? Então, são algumas despesas administrativas, que já estão dentro do orçamento
dos ministérios. Além disso, nós temos 2 fundos para estruturação de projetos, né? Temos o FEP, que é administrado pela Caixa, que tem um foco mais em estruturação de projetos para entes subnacionais, para estados e municípios, para estruturação de parcerias público-privadas. E nós temos também, foi criado agora com a medida provisória do PPI, que saiu esta semana, nós também temos um FAEP, que vai permitir, que o gestor é o BNDES, que vai permitir também a gente estruturar projetos de âmbito federal. Ok? Próxima pergunta, jornalista Felipe Frazão, Estadão. Boa noite. O governo planejava liquidar também a Valec e a CEITEC. Eu gostaria de saber se o governo voltou atrás, ou o plano ainda está de pé, em que estágio. E também saber se a meta que o governo estima arrecadar hoje, o ministro Paulo Guedes tinha falado em cerca de 20 bilhões no início do ano, se isso está mantido. Bom, vou falar um pouco só complementar um pouco a pergunta da Délis Ortiz sobre a questão dos cursos. Existem várias formas de estruturar projeto, a gente está usando todos os braços, né? Nós temos, por exemplo, parte dos projetos sendo estruturados pelo Banco Mundial com recursos do GIF, né? Então são custeados lá por fora. Nós temos projetos sendo estruturados via PMI, onde o privado toma o risco de estruturação e ele é remunerado no caso do sucesso da concessão, como são os aeroportos. Isso já vem dando certo. Nós temos os terminais portuários e uma série de rodovias sendo estruturados pela empresa de planejamento e logística. Então, é bom fazer esse registro, que muita gente fala assim, ela ficou rotulada, né? A empresa do trem-bala, há muito tempo ela não é a empresa do trem-bala. Não tem nem área de trem-bala na EPL, não tem trem-bala na EPL, não existe trem-bala mais, acabou, não tem trem-bala. O que a EPL está fazendo? Ela está fazendo estruturação de projetos, ela está fazendo estruturação de arrendamentos portuários, ela está fazendo estruturação de concessões de rodovias e ela está fazendo também o planejamento de longo prazo, ela está fazendo o Plano Nacional de Logística, que é um trabalho constante, perene. Então, só para você ter ideia, estruturação da Nova Dutra está sendo feita com a EPL. BR-153 Goiás-Tocantins, EPL. Todos os terminais portuários que foram licitados e que serão licitados, EPL. É ela que faz a estruturação. E detalhe, quando o projeto é bem-sucedido, quando o leilão é bem-sucedido, graças a Deus eles vêm sendo bem-sucedidos, ela é remunerada por aquele projeto que ela colocou no mercado. Então, para quem não sabe, a EPL, ano passado, teve resultado positivo. Então, isso é muito importante, fazer o registro e tirar esse rótulo, né? Com relação à Valec, a gente tem que ver o seguinte, nós temos uma obra da FIOL que está em andamento, que está sendo tocada pela Valec, é muito importante a gente dar andamento a ela, nós temos lá uma quantidade de empregos muito grande gerados na região Nordeste, nós vamos fazer uma concessão da FIOL este ano, então observe, tem a transferência da Ferrovia Norte-Sul para iniciativa privada, acabamos de fazer o leilão, mas tem toda a parte de assinatura do contrato e transferência do ativo, nós temos a nova concessão da FIOL sendo feita e uma série de empreendimentos ferroviários, ou seja, o nosso objetivo é colocar nós temos no programa, na carteira do PPI, renovações de concessões de ferrovia, novos empreendimentos ferroviários, algo que vai transformar a participação no modo ferroviário de 15% na matriz de transporte para 29%, 30%. Então, é muito importante a gente contar com este braço neste momento. Próxima pergunta, Jéssica Santana, Gazeta do Povo. Olá, boa noite, secretários, ministros. É uma pergunta para o secretário Adalberto sobre, estou na dúvida ainda com relação ao quanto que o governo espera atrair de investimentos com os 59 projetos qualificados aí na carteira do PPI e contando também os 105, que é a carteira global. E a segunda pergunta é para o secretário Salimatar. Eu lembro que havia uma expectativa, até no início, o ministro Paulo Guedes chegou a falar que o governo, no primeiro semestre, já anunciaria uma lista grande aí de privatizações, vendas ou fechamentos estatais. Isso, na primeira reunião do PPI, não aconteceu. Se há uma expectativa disso acontecer ao longo desse ano, ou se realmente esse projeto, essa agenda mais intensa de privatizações, vai ficar aí para depois da reforma da Previdência ou para o segundo ano de mandato. E uma terceira pergunta, se possível, para o ministro Tarcísio, é sobre a Infraero, se continua a expectativa de privatizar ou fechar a empresa lá em 2022, ou se há uma possibilidade dela ser mantida e reestruturada com uma nova função. Obrigada.
Quanto à expectativa de investimento, eu vou repetir. Então, o Ministério da Infraestrutura trouxe projetos, nós estamos falando de 59 projetos no total qualificados, trouxe projetos que somam aproximadamente 130 bilhões de investimentos durante todo o prazo de concessão. Boa parte desses projetos aí acontece nos primeiros 5 anos. O Ministério de Minas e Energia trouxe 30 bilhões em linhas de transmissões e em outros projetos, mas só a parte de óleo e gás, e a gente separou a parte de óleo e gás, porque o pré-sal é muito importante, igual o ministro destacou, de 1,4 trilhão. E aí a gente soma mais 10 bilhões do MDR. Então, nós estamos falando de cerca de 1,57 trilhões de investimentos, quase 1,6 trilhões de investimentos. Com referência às desestatizações, este governo está há 4 meses desde que assumiu o país. Nós temos 134 estatais federais, nós temos 306 estatais, estaduais e municipais, fazendo um total de 440 estatais. O Brasil só perde para a China em número de estatais. A China tem 51 mil estatais, nós somos, em seguida, o segundo país. Ou seja, excluindo a China, nós somos o país que tem maior número de estatais. Essas estatais são absolutamente ineficientes. Quando se tem monopólio, significa que não tem eficiência, precisa do monopólio para protegê-la. Então, nós temos algumas áreas com monopólio. E isso significa proteção. Significa custo para o bolso do cidadão, custo para o pagador de impostos. Então, nesses 4 meses de governo, e pela perspectiva de o tempo que se leva para privatizar uma empresa, pela legislação, pelos órgãos controladores, é no mínimo 6 meses, e às vezes chegando até 1 ano e meio de preparação de uma empresa para a privatização. Então, com referência à sua pergunta, na realidade nós temos uma análise que está nos conduzindo de que nós acreditamos que no ano de 2019 acontecerão poucas privatizações, mas muitos desinvestimentos. No segundo ano, acelera-se o volume de privatizações e conclui na grande quantidade no ano de 2021. Quando eu falo em desinvestimento, é porque o nosso Estado se perdeu, a social-democracia que dirigiu esse Estado por mais de 30 anos se perdeu e quiseram construir um Estado empresário. Não é possível ser Estado e ser empresário ao mesmo tempo, isso é incongruente. Ou você é Estado ou você é empresário. Então, ao tentar ser um Estado empresário, gerou essa ineficiência. Somente em 2015, as nossas estatais, o conjunto de estatais, teve um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015. E essas estatais acabaram se transformando, muitas delas, como focos de corrupção, como vocês sabem. Desde a Petrobras, a Hemobras, Correios e outras. Então, este governo tem uma direção diferente dos governos anteriores. Este governo gosta de capital, gosta de empresário, gosta de lucro, porque acredita que somente a iniciativa privada é a geradora de riqueza e criadora de empregos. O Estado é um ente improdutivo, absolutamente improdutivo. Nós temos uma carga tributária de 35% e mais ainda o déficit ultrapassa 40%. E um pouco desse elevado imposto que o cidadão paga, ele paga um tanto para poder proteger o mercado de algumas estatais. Então, dentro do nosso processo, os desinvestimentos são mais fáceis de acontecer. Como vocês viram, o governo já no passado, nós desinvestimos uma quantidade de ações que a União detinha do IRB, e agora, no PPI de hoje, nós vamos desinvestir novamente mais um pouco de ações que temos no IRB e outras debêntures que temos na Vale. É incrível que eu possa dizer para vocês, e é importante que nós, brasileiros, façamos uma reflexão. Num país onde nós temos uma péssima qualidade de educação, péssima qualidade no saneamento,
uma péssima qualidade na segurança. Como que um país que tem uma péssima qualidade naquilo que é básico para o cidadão tem participações em empresas? Nós temos 150 bilhões de participações em empresas. Sim, nós participamos em empresas como Suzano, Fibria, MRV, Vale do Rio Doce, Petrobras e outras. Eu pergunto para vocês, será que esse dinheiro não poderia ser melhor investido na qualidade da merenda escolar, dando computadores para as crianças de periferia mais carentes? Será que nós não poderíamos investir melhor em creches? Mais ambulâncias, mais quartos nos hospitais? Será que nós não devíamos ter mais viaturas e coletes à prova de bala para a polícia? Façam uma reflexão. Deve o governo ser um capitalista que tem participações em empresas, ou ele deveria reverter isso para a população, para o bem-estar da população? Então, esses 150 bilhões, que são detidos cerca de 110 bilhões pelo BNDESPar, e o resto está entre Caixa, União. O fato é que esses desinvestimentos acontecerão mais rápido do que as privatizações, porque o tempo de um desinvestimento, às vezes, são 60 a 90 dias, enquanto uma privatização, para atender toda a regulação legislativa e os órgãos do controle, pode ser de 6 meses a 1 ano e meio. Então, os desinvestimentos acontecerão mais cedo, mas as privatizações vão acontecer. É uma questão também de ajuste. Eu gosto de falar sobre uma orquestra sinfônica. Quando uma orquestra sinfônica vai dar um show e que nós ficamos boquiabertos com aquela maravilha daquele momento de êxtase de um show de uma orquestra sinfônica, nós não sabemos quantos ensaios aquela orquestra sinfônica fez. Então, nesses 4 meses de governo, nós estamos ensaiando uns com os outros para exatamente fazer essa orquestra funcionar. E vai funcionar. Vou só terminar, então, a parte que me cabe da pergunta. Mas eu acho importante fazer alguns registros para que nada se perca, né? Algumas coisas que, às vezes, a gente não está percebendo. Nós concluímos, por exemplo, no mês de março agora, parece brincadeira, mas nós concluímos a liquidação da inventariança da rede. Nós concluímos a inventariança da rede federal. 22 anos se arrastando. E nós encerramos ela em março. Nós precisamos de 3 meses para encerrar a inventariança. Nós vamos liquidar a Codomar, Companhia Docas do Maranhão, até junho. Então, é outra liquidação importante. Uma coisa que talvez tenha passado, que não é bom que não passe despercebido no dia de hoje, é a venda da participação da Infraero nos 4 aeroportos. A Infraero tem a participação em Guarulhos, Confins, Galeão e Brasília. Nós estamos vendendo a participação, aqueles 49%, estamos desinvestindo. Né? E outra coisa que é muito importante, é uma quebra de paradigma fundamental no Brasil. Mais uma desestatização portuária. Do que a gente está falando? A gente está falando de venda de companhia docas. A gente está falando de transferência de companhia docas para iniciativa de estatização portuária. Do que a gente está falando? A gente está falando de venda de companhia docas. A gente está falando de transferência de companhia docas para iniciativa privada. Então, isso também é uma quebra de paradigma muito importante. A gente já está falando da segunda docas. A primeira Espírito Santo, que já está com estudo em andamento, que está com estudo em fase final de contratação, e essa agora de São Sebastião. Então, é importante fazer esse registro. Com relação à questão Infraero, observe que nós temos, então, mais 22 aeroportos sendo colocados em concessão, acabamos de fazer 12, e vamos, assim que a gente fizer os 22, nós já vamos botar a última rodada, a sétima rodada, né, com mais 3 blocos, e aí a gente passa integralmente a rede Infraero para iniciativa privada, e assim espaço para uma requalificação, um estudo de nova vocação da empresa, só que aí, com certeza, uma empresa muito menor do que ela existe hoje, mas ela pode ter um papel ainda fundamental. Quinta e última pergunta, Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa noite, ministro. Eu queria saber se você já tem uma previsão de prazo para a licitação dos aeroportos de Santos Dumont e Congonhas, a relicitação de Viracopos e também do Porto de Santos. Eu sei que está começando estudos, mas eu queria ver se tem uma previsão.
Perfeito. Como eu falei, a gente está estruturando agora a 6ª rodada com esses aeroportos que nós colocamos. Eles vão ser licitados até... A previsão é que eles sejam licitados em outubro de 2020. E a gente inicia, então, o estudo em nessa data da 7ª rodada. Então, a gente deve ter essas licitações ocorrendo em 2022. Santos Dumont e Congonhas. Com relação a Viracopos, a gente está acompanhando a situação, ou seja, já temos um estudo que está pronto para ser levado a termo, ou seja, que é o nosso plano B. Estamos vendo se há possibilidade de uma negociação privada, uma transferência do ativo pela via privada. Se isso não ocorrer, a gente lança um estudo e vamos ter condições de, ainda no ano que vem, fazer uma nova licitação do aeroporto de Viracopos. Tinha mais uma pergunta... Porto de Santos. Sim, nós estamos estudando bastante a questão do Porto de Santos, já estamos começando a estruturar concessão para gestão do canal de acesso e das vias perimetrais e preparando a empresa, começando a pensar na modelagem que vai permitir a abertura de capital da empresa. Então, acho que é algo aí que deve ocorrer nos idos de 2021, né, início de 2022 mais tarde. Ok, muito obrigado a todos, então, pela atenção aí, pela participação. Boa noite a todos.